Boa noite, pessoal. Aqui é Aymar falando. A gente teve uns problemas técnicos aqui em relação ao horário, mas vamos fazer do jeito que dá, o negócio é não deixar de fazer. Para quem não me conhece, eu trabalho com o Igor no Manutenção em Ação, desde o início do projeto, e hoje a gente está iniciando um outro projeto dentro do Manutenção em Ação, que é o podcast 852, né? Então, a gente irá toda terça-feira, 7 horas da noite, abordar um tema sobre manutenção, sobre gestão de manutenção, onde eu irei entrevistar o Igor para fazer as perguntas para ele e ele irá responder e a gente vai fazer esse bate-pronto aqui agora. Beleza? Então, Igor, boa noite, tudo tranquilo? Boa noite, beleza? Tranquilo, tranquilo, não tá não, que a gente tá meia hora tentando entrar ao vivo aqui e não conseguimos, mas tudo bem, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? É? Então vamos lá, pessoal, iniciando as nossas perguntas, a nossa entrevista aqui com o Igor. Igor, primeiro eu queria que você me falasse o que é essa metodologia 852. Tá, vamos lá. A gente escolheu esse nome justamente para dar um impacto, porque desde quando a gente iniciou o projeto Manutenção em Ação, a nossa meta era levar para as pessoas o que deu certo na prática com a gente. E 8052 é a redução de 80% do índice de manutenção corretiva em 52 semanas, ou um ano. E isso a gente fez, testou e conseguiu esse resultado em várias empresas que a gente trabalhou. A metodologia é a mesma e aconteceu de empresas que não tinham nada ou empresas que já estavam num grau de maturidade bem interessante na manutenção. A gente aplicou a mesma metodologia, claro que em estágios diferentes, mas a metodologia é a mesma, e a redução de 80% do índice corretivo em um ano de trabalho sempre foi a mesma, o resultado sempre foi o mesmo com a aplicação da metodologia. Então, e a gente acredita também, né, que com a redução de corretiva aumenta a disponibilidade, melhora o custo, enfim, tem maior produtividade. Então, esse no final das contas, a gente diminuindo as corretivas, né, a gente está ganhando em todos os outros indicadores aí, a empresa está ganhando também, né? Entendi, show de bola. Mas explica para a gente aqui, para o pessoal que está assistindo, como que começou, de onde que você fundamentou toda a metodologia, de onde ela nasceu? Tá, vamos lá. Eu sou engenheiro mecânico e atuo na manutenção desde que eu me formei, né? Sempre atuei na manutenção, né? Mais na gestão de manutenção. Então, eu comecei trabalhando numa empresa de consultoria em manutenção, onde eu peguei uma bagagem muito boa, não só de manutenção, mas de processo também, com o indicador OEE e toda a metodologia que está relacionada, né, ao OEE, então não só a manutenção, mas ao processo como um todo. E acabou que essa metodologia puxa muito uma que a gente sempre bate na tecla, que é o CAPDU, que é o PDCA, porém começando pelo C, né? Então, desde o início da minha carreira, eu sempre busquei primeiro medir para depois criar as ações. O que às vezes a gente via o contrário, né? Criava as ações e depois, quando ia medir, rodar o ciclo PDCA, via que não era muito esse caminho. Então, o caminho teria que começar pelo C e não pelo P, né? Na maioria das vezes. Então, isso começou por aí. E aí, essa foi uma época que eu aprendi muita coisa e apliquei muita coisa como consultor, enfim. Então, a gente tinha muita bagagem. E logo depois aconteceram 3 coisas assim fundamentais para que eu conectasse todas as ferramentas e pudesse usar na prática. Uma foi que eu estava entrando numa empresa que não tinha nada, zero, 100% corretiva, não tinha software de manutenção, não tinha planejamento, não tinha setor, não tinha nada. Eu tinha acabado uma pós-graduação que me reforçou bastante conceitos, principalmente de processo, né, de processos produtivos, tudo e a manutenção integrada no processo, na gestão industrial, foi uma pós-graduação em gestão industrial. E eu estava cursando o mestrado em engenharia de energia com foco em TPM, com foco em manutenção produtiva total. O meu orientador é uma das pessoas mais respeitadas nesse meio aí, que é o Daniel Castro, doutor nessa área. Então, peguei todos esses conceitos e pude, e eu estava sendo
sendo responsável pelo setor de manutenção dessa empresa, né, que a gente estava implantando do zero. Então, eu pude conectar todas as ferramentas e testar tudo numa mesma empresa. E falar assim, não, vamos ver se realmente a gente não tem nada, vamos ver se realmente tudo isso funciona na prática. E aí foi, né, o resultado foi muito melhor do que a gente esperava. Né? A gente saiu de 100% corretiva para 20% de corretiva em um ano. E no segundo ano a gente conseguiu melhorar ainda mais. E aí, assim, foi isso nos deu certeza, daí nasceu, né, toda essa metodologia, e aí depois em outras empresas a gente aplicou e teve o mesmo resultado, né? Por isso que a gente ainda reforça, né, a metodologia dando certo. Entendi. Quando a gente fala 80-52, parece bom demais para ser verdade, né? Mas como você disse, uma metodologia que você já aplicou em várias empresas, e uma coisa que às vezes eu que fico mais nos bastidores, às vezes eu vejo as perguntas que as pessoas fazem, e elas sempre perguntam o seguinte: mas essa metodologia eu posso implantar na minha área de atuação? Eu posso trabalhar, por exemplo, na área de transportes. Ah, será que na área frigorífica dá certo? Então, o que você tem a dizer para a gente em relação a isso? Qualquer pessoa de qualquer área consegue aplicar essa metodologia e obter esse resultado? Com certeza, com toda certeza. É interessante o seguinte, eu vou ser bem radical aí na resposta a essa pergunta, no seguinte sentido. Onde existe um ativo, eu não falo nem de equipamento, mas de um ativo, né? Você está numa sala aí que tem um edifício e precisa de manutenção. Uma hora ou outra vai precisar de manutenção. Essa porta, esse ar-condicionado que está aí na sua sala, enfim, tudo isso precisa de manutenção algum dia. Então, é um ativo. Se é um ativo, precisa de manutenção algum dia. A gestão de manutenção é a mesma, com suas particularidades, mas é a mesma. A estratégia, a definição, os conceitos são os mesmos, então a metodologia vai ser a mesma. Então você pode controlar a manutenção aplicada a empresa que presta um serviço, a edificações, a parte predial, por exemplo, civil, a mecânica, a elétrica, a facilities, né? A parte, por exemplo, de ar-condicionado, enfim, não importa. Frigorífico, transporte. Ah, mas transporte você vai controlar os planos de manutenção por quilômetro rodado, por horímetro, e equipamentos industriais por tempo calendário. Tem suas particularidades, mas a gestão de manutenção é a mesma, né? Não muda aí. Então, e isso também, né? A gente aplicou em várias empresas, sendo manutenções de edificações, de transporte, tudo a gestão de manutenção é a mesma. Então, a metodologia é a mesma, a gente consegue os mesmos resultados. Entendi. E desde o início da primeira empresa, onde você começou a implantar, aí você conseguiu fazer o processo de melhoria contínua, depois você levou para outras empresas também, quais foram os desafios que você encontrou nessas empresas para que você conseguisse implantar essa metodologia que você já tinha certeza que ela dava certo? Os desafios também... É engraçado que muda as empresas, muda os processos, mas os desafios também são quase sempre os mesmos, né? Quando a gente fala de gestão, a gente está falando de organização. Gerenciamento, a gente está falando de organização. Uma organização no modo de trabalhar, enfim, usando ferramentas que facilitam isso, mas no final das contas não deixa de ser uma organização do modo de se trabalhar. E a gestão é feita por pessoas, né? Então, a dificuldade, as maiores dificuldades, geralmente estão ligadas a pessoas. A liderança, as pessoas que trabalham, a mudança cultural, enfim. E quando também se fala em mudança cultural, fala também na cultura da empresa como um todo. Então, assim, às vezes você está trabalhando numa multinacional, de uma cultura americana, uma cultura europeia, enfim. Isso tudo dificulta, né, na implantação do sistema. Quando a gerência, a diretoria, tudo, quando os cargos mais acima compram a ideia, fica muito mais fácil da implantação. Mas eu também sempre defendo a ideia de que não importa seu cargo, você pode implantar da mesma forma. Porque você constrói um piloto, né, dessa implantação. Então, construindo um piloto, o que seria um piloto? Ao invés de aplicar na empresa inteira, aplica em uma
aplica para um equipamento, né, o que está sendo a gestão, né, de manutenção como porém para um equipamento somente, e aí você vai conseguir mostrar os resultados para esse equipamento e aí acaba que a empresa, os gestores vão comprando a ideia aos poucos, né? E aí aplica depois para 2, para 10 equipamentos e assim por diante. Então, assim, as dificuldades. Cara, mudança cultural, não só da empresa, mas eu já me deparei várias vezes com pessoas que tinham trabalhado, tinham 30 anos aí, trabalhando na manutenção e nunca tinham preenchido uma ordem de serviço. E, de repente, você começa a trabalhar com um documento, uma ordem de serviço e tudo mais, é uma mudança muito forte para a pessoa. Constantemente, inclusive, eu recebo perguntas desse tipo, né? Igor, eu tô com essa dificuldade. Como é que eu faço para... Às vezes o pessoal de gestão fala assim, Igor, como é que eu faço para as pessoas preencherem a ordem de serviço? E geralmente as pessoas vão para um chicote, né? Eles querem fazer alguma coisa à força. Tipo assim, se não preencher a ordem de serviço, vai acontecer isso. Então, um efeito punitivo, que eu não vejo de forma alguma que... isso eu acho que espanta mais. Não vai funcionar. Ou vai funcionar por um tempo, ou vai funcionar para inglês ver. Não é a forma que eu vejo que vai dar certo. O que eu vejo que funciona, principalmente, é fazer com que a pessoa entenda que isso vai ser bom para ela. Então, você tem que dar argumentos e mostrar, principalmente na prática, que essa mudança cultural está sendo benéfica a ele. É um mecânico que nunca preencheu uma ordem de serviço na vida. Assim, ele vai começar a trabalhar menos e render mais. Então, começar a mostrar os benefícios dessa implantação, dessa gestão bem feita para as pessoas que estão envolvidas, é a melhor forma de trazer todo mundo para fazer o que precisa ser feito. E isso, para mim, é a principal dificuldade, independente do... e é claro, assim, tem uma outra questão que eu acho que talvez vai ser a dificuldade de muitos que não conseguem enxergar isso e não conseguem fazer o que eu vou falar. Que é o seguinte, muitas vezes a gente precisa de investimentos, né? Às vezes você pode fazer toda a gestão da melhor forma possível, tudo, e mesmo assim ainda conviver com um índice de corretiva que não é bom ainda. E por quê? Porque vários componentes ali, ou o equipamento como um todo, chegou ao fim de vida útil, não dá mais para rodar. Então precisa de investimento para um retrofit do equipamento, para uma reforma do equipamento e depois para manter ele. Isso a gente consegue mostrando backlog, mostrando os indicadores, falando assim, cara, se a gente não tiver um investimento nisso, a gente não vai conseguir dar um passo à frente. Então, também eu vejo assim, as duas principais dificuldades, generalizando bem, né, são as pessoas, a mudança cultural como um todo, então desde o chão de fábrica até, né, a superintendente, diretoria, etc. E a questão de investimento, que não entra no custo de manutenção. E o gestor tem que ver, tem que enxergar isso, conseguir enxergar e mostrar essa necessidade de investimento. E quando a gente fala em investimento, é investimento mesmo, né? Eu estou investindo para ganhar na frente. Então, a gente não está gastando dinheiro, sim investindo para retornar esse dinheiro. Entendi. Já pegando até um gancho nisso que você está falando, a gente ouve muito, né, nas empresas, né, que a gestão, que a mudança, ela tem que vir top-down, né, de cima para baixo. A gente ouve isso bastante. E a gente também acaba que no dia a dia, já recebe muitas perguntas também nos grupos, no WhatsApp, as pessoas falando assim, poxa, mas eu sou um inspetor de manutenção, eu sou um eletricista de manutenção, eu sou um cara de preditiva, eu não sou gestor, eu não tenho, vamos dizer, voz, vamos dizer, não seria voz, mas eu não tenho autonomia para chegar e fazer as mudanças que eu quero. O que você tem para dizer para essas pessoas que hoje não têm um cargo de gestão, mas têm a visão e almejam melhorar o processo delas, o trabalho não só dela, mas de toda a equipe de manutenção? Uhum. É engraçado o seguinte, só para deixar claro para todo mundo, todas as perguntas que você está fazendo, nós não ensaiamos e não estou sabendo de nada. Então, você está fazendo as perguntas e é para ser o mais original possível, por isso ao vivo, para a gente poder, eu acho que assim todo mundo ganha no final, né?
não tem como editar, então isso é interessante. Mas o interessante dessa pergunta é que eu recebi essa pergunta hoje, por mensagem, de uma pessoa, enfim, não vou falar o nome, etc., mas falando assim, o meu supervisor, ele não tem experiência de manutenção, nunca teve, e ele só faz o que o gerente manda fazer e, assim, mesmo sabendo que ele está me mandando fazer uma coisa errada, eu estou fazendo enfim, estou subordinado a ele, então o que você sugere para mim? Então, vou responder para ele ao vivo aqui, não sei se ele está assistindo, mas vou responder para ele. Cara, é complicado isso, né? Primeiro o seguinte, você não está amarrado à empresa. Entenda isso. A vida é uma só. Se você não está feliz, esse é o principal, sabe? Assim, nenhum dinheiro do mundo compra uma boa família, uma vida que a pessoa gostaria de ter. Enfim, falei em família, mas enfim, a vida que a pessoa gostaria de ter. Solteiros não estão preocupados na família hoje, né? Mas estão preocupados em ser feliz, em querer a vida que construiu para ter. E às vezes a pessoa estudou muito tal, e está infeliz ali na empresa. Cara, muito de empresa. Primeira coisa, eu sempre fui isso. Nunca tive medo, passei por várias empresas, e eu passei pelas empresas porque é o seguinte, eu nunca fui reclamão. Então, assim, ficar na empresa reclamando do meu chefe, da empresa, não vai adiantar. Então, eu mudo de empresa. Esse é o primeiro. Agora, não, eu gostaria de ficar aqui, eu tenho muito a agregar, eu gosto de trabalhar na empresa, tudo. Como que você sugere que eu possa mudar isso? Da forma que eu comecei a falar anteriormente, através de um piloto. O que é um projeto piloto? Pega o seu conhecimento, você tem certeza que dá certo, você tem certeza que funciona, então pega esse conhecimento e aplica um equipamento. Você não precisa falar com o seu chefe, com o seu gestor, nem nada. Você vai fazer os planos de manutenção para esse equipamento, gerar as ordens de serviço, pedir ali para os executantes fazer inspeção, lubrificação e tudo mais, gerar as ordens de serviço que vêm das inspeções, enfim, fazer toda a gestão desse equipamento e mostrar o resultado que dá nesse equipamento. Mostrando o resultado, aí você pode falar para o seu gestor, para as pessoas que não entendem, não conhecem a gestão, enfim, não compram a ideia da gestão. Você pode mostrar para eles, olha, é o seguinte, é isso daqui, olha só o trabalho que foi feito, eu fiz esse trabalho em 2 meses, olha o resultado que gerou, tal. Então, assim, eu estou para mostrar que a forma que a gente está trabalhando não é a melhor, não é a mais adequada. E existe uma forma que eu sei trabalhar com ela que é a mais adequada e gera resultado. Eu estou te mostrando isso daqui. Então, fica muito mais fácil, né? Inclusive, como eu falei, para buscar investimentos e tudo mais. Agora, se mesmo assim o gestor tiver com os olhos fechados, com o ouvido fechado, eu sugiro sair da empresa, vai procurar outra, vai ser feliz em outro lugar. É isso, porque acaba também que tempo não é só dinheiro, mas é vida também que você está perdendo. Então, assim, se você fica muito tempo batendo cabeça ali, dando murro em ponta de faca, não dá. Não é bom nem para a empresa, nem para o funcionário que está ali insatisfeito. Eu acho assim também, todo mundo tem um caso de um amigo de trabalho, que é aquela pessoa que talvez não tenha hoje, mas já teve algum dia, que ele está na empresa há 20 anos, aí fala que às vezes ele sempre lembra do passado, que antigamente era assim, antigamente tinha isso, antigamente tinha aquilo. Eu mesmo tenho um caso de um cara que era um excelente profissional da área de materiais, já tinha trabalhado em grandes empresas, só que ele sempre reclamava que a empresa há 10 anos atrás era muito melhor do que era hoje. Sempre era 10 anos atrás era melhor que hoje. Um dia eu perguntei para ele, eu falei, poxa, mas por que você está aqui até hoje então? Né? Se você já tem um currículo bom, se você é um cara que a gente sabe assim, do seu trabalho, do seu desempenho, por que você está aqui até hoje? Já sabe por que está do lado da minha casa, do meu trabalho. Eu pego o serviço às 7 e eu posso sair de casa às 10 para 7. Então, assim, a pessoa não está procurando, às vezes, um ambiente de melhoria, de crescimento, e sim, às vezes, a comodidade ali de fazer o que pedem para ele, mas ele quer chegar em casa cedo, chegar em casa tarde. Não necessariamente poder desempenhar um trabalho que vai levar ele para o próximo nível, outro patamar, né? Eu acho assim, a maior parte do tempo da nossa vida a gente passa trabalhando, querendo ou não. Independente se é um empregado ou se é um empreendedor, a maior parte do tempo a gente passa trabalhando.
Se a maior parte do tempo a gente passa trabalhando num lugar que a gente é infeliz, o cara é infeliz, a pessoa é infeliz. Então, assim, não sei, ó, mais uma vez, né? A vida é uma só. E quanto mais tempo você perde nisso, mais tempo você deixou de viver. E assim, é engraçado que as pessoas, muitas, né, pessoas ficam loucas para chegar ao final de semana. Então, segunda-feira é o pior dia, sexta-feira é o melhor dia, e assim, vivem essa vida por 20 anos, igual você falou. Ou seja, 5 dias da semana o cara está infeliz, 2 ele está feliz. Então, assim, para mim não faz muito sentido, né? Tem que buscar ser feliz no lugar que está trabalhando. Né? Oi, show. Eu queria fazer um apanhado rápido aqui do que você disse, porque eu tenho outra pergunta final aqui, para a gente poder encerrar. Você falou da metodologia que você identificou devido à sua experiência profissional, que te permitiu diminuir em 80% o índice de corretivo em um ano, não só em uma empresa, mas em várias empresas, de ramos diferentes, setores diferentes, independente se é alimentício, siderúrgico, de plástico, frigorífico, que hoje não só você, mas outras pessoas também já aplicam a metodologia, né? Mas uma pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: nós que trabalhamos com manutenção, nós já trabalhamos em empresas que usam a metodologia WCM, uma outra usa a metodologia TPM. Às vezes a pessoa vai implantar um sistema de gerenciamento de manutenção, ela utiliza a pirâmide de SAMI. Então, o que você acredita, fazendo uma comparação com essas ferramentas, como que você pode fazer um comparativo entre a metodologia 8052 e essas outras ferramentas todas? E as vantagens, principalmente para as empresas de pequeno e médio porte, em utilizar essas ferramentas? Na verdade, quando eu falo a metodologia 8052, eu não criei nada, eu só conectei as ferramentas. Então, todas essas aí, WCM, TPM e o que você imaginar, são as ferramentas que a gente usa, né, para ter essa redução de 80% do índice corretivo em um ano. Então, na verdade, assim, o TPM, por exemplo, né, eu sou apaixonado tanto por essa metodologia, tanto que meu mestrado foi em TPM, minha dissertação é em TPM, minha aplicação do TPM. Então, as pessoas podem falar, mas o TPM é uma metodologia japonesa que vai funcionar lá, nossa cultura não permite e tal. Para mim, balela, assim. Só que é o seguinte, o que eu defendi na minha dissertação? O TPM é formado por 8 pilares. E esses pilares, eles basicamente, eles integram a manutenção como um todo na empresa. Só que o que eu defendi é o seguinte: você não precisa aplicar todos os pilares o tempo inteiro. Então, eu fiz a aplicação da metodologia TPM em caldeiras a vapor, por exemplo. E nesse tipo de equipamento, eu mostrei lá que não precisa aplicar não precisa implantar todos os pilares para você fazer uma manutenção numa caldeira a vapor usando o TPM. Ou seja, a gente utilizou da metodologia TPM, das ferramentas disponibilizadas na metodologia TPM para fazer uma manutenção e uma gestão de manutenção de classe mundial na caldeira a vapor, porém sem usar os 8 pilares. Então, na verdade, o que a gente fez? A gente conecta as ferramentas. Por exemplo, também, nós entramos para fazer a implantação de um sistema de gerenciamento de manutenção do zero em uma empresa que não tinha nada, zero. Beleza. Várias pessoas entrariam lá e iriam querer fazer análise de falha, por exemplo. Análise de falha eu fui fazer no segundo ano, então no primeiro ano eu não trabalhei com análise de falha, com RCM, com FIMEC, nada disso. Por quê? Porque a gente não tinha um básico. É o mesmo que querer fazer o 5º andar de um prédio sem ter feito a base do prédio para começar a levantar ele. Então, assim, o principal diferencial, o que é principal na metodologia 8052 que eu defendo é conectar as ferramentas certas no momento certo. Então, RCM é uma ferramenta certa? É uma ferramenta certa. Depende para o que você vai usar ela. Então, pode ser que ela não seja a melhor ferramenta para ser utilizada em um determinado momento. Pode ser que ela seja a melhor ferramenta em outro momento. Enfim,
Então, basicamente, é conectar as ferramentas certas. Por isso, inclusive, que o curso de manutenção em ação, ele é formado assim, são 6 módulos, que os módulos é como se fossem degraus. Módulo 1 está na base, módulo 2 você começa a enxergar mais de cima, módulo 3 você já entra com a engenharia de manutenção, fazendo toda a melhoria dos processos. Módulo 4, TPM, então você começa a conectar tudo. Módulo 5, WCM, que a gente está falando do top ali de manutenção, ferramentas que já estão num nível de manutenção muito avançado. E o módulo 6, a gestão de pessoas, que para a gente saber como implantar tudo isso, né, saber, enfim, as dificuldades, essa mudança cultural, liderança de pessoas, etc. Então, justamente isso, é a conexão entre as ferramentas e não as ferramentas entre si. Eu não inventei nada disso. Eu só coloco o que deu certo na prática, que é diferente. Pode parecer original. Muitas pessoas chegam e falam assim, Igor, a forma que você fala, o que você fala eu aplico, nossa, top. Por quê? Porque tudo que a gente está falando, nada é teórico, tudo é prático. Tudo a gente aplicou na prática e deu certo, deu resultado. Aliás, o que a gente aplicou na prática e não deu resultado, eu também não ensino. É legal, é uma metodologia interessante, ferramenta bacana, mas não está no curso, não está nessas ferramentas que a gente aplica, porque eu não vi dando certo. Então, é muito mais essa conexão das ferramentas. Agora, com relação à aplicação dessas ferramentas em micro, pequenas e médias empresas, né? Mais uma vez, né, eu ficaria, principalmente com pequenas empresas, pequenas e microempresas, talvez eu não chegaria nem a utilizar análise de falha, RCM, nada disso nessas empresas. Por quê? Porque o básico ali já roda muito bem, já dá um resultado muito bom. E para você implantar outras ferramentas que estão no nível mais alto, vai te custar um investimento que talvez não valha a pena o retorno. Talvez o retorno vai ser muito pequeno para o investimento grande. Então, isso que tem que balancear. Ou seja, a base, quando eu chamo da base, é ter muito bem implantado a rotina de planejamento, programação e controle da manutenção. Os planos de manutenção saindo, as inspeções, principalmente as inspeções sendo feitas. Muitas pessoas, por exemplo, ficam falando muito de preditiva. Eu trabalhei numa média empresa que não tinha praticamente nenhuma preditiva. E não valia a pena, era caro para a gente, era caro e a gente conseguia encontrar os problemas com uma eficácia muito boa, com inspeção sensitiva, sem precisar de instrumentos tecnológicos como análise de vibração, enfim. Então, assim, com pequenas ferramentas de custo baixo, mas principalmente com uma gestão muito bem feita, muito bem implantada, a rotina rodando bem, inspeção, planejamento, programação rodando bem, vai dar muito mais resultado do que a gente querer inventar demais e colocar ferramentas, né? Enfim. Só que o interessante é conhecer todas elas. Por quê? Porque em determinado momento ela funciona. Por exemplo, em pequenas empresas tem muito ainda máquinas que o operador está ali o tempo inteiro. Então, a manutenção autônoma cabe muito bem. E se você não conhece o princípio da manutenção autônoma, os conceitos da manutenção autônoma, você não vai conseguir aplicar. E cabe muito bem em pequenas empresas. Eu não preciso falar que eu estou aplicando TPM, nada, né, um negócio monstruoso. Mas a manutenção autônoma, que é ali, o operador da minha máquina, cuido eu. Então, ele faz pequenas lubrificações, você treina a pessoa a fazer a limpeza do equipamento, a pequenos ajustes da máquina, etc. Então, isso vai te dar muito retorno. E nós estamos falando de TPM, estamos falando, né, em pequenas empresas. Então, também cabe muito bem. Eu te fiz essa pergunta porque eu percebo, assim, pela minha experiência, já pude trabalhar em empresas pequenas e empresas grandes. Quando você está em empresa grande, muitas vezes você procura um conhecimento para chegar no próximo nível, né? Às vezes é um inspetor que quer ir para o planejamento, às vezes quer ir para o setor, para a programação ali, ou então às vezes até mesmo um técnico de área quer ir para a área quer para o lugar do inspetor, que é onde os cargos são bem definidos, né? E quando eu trabalhava em empresa pequena, às vezes eu achava que era impossível fazer gestão, né? Porque existem as ferramentas,
diferentes, aquela lá que eu não vou conseguir implantar aqui porque eu não tenho recurso. E, na verdade, são duas situações diferentes, né? Tanto a grande quanto a pequena e média, em que a metodologia ela funciona para os dois funcionários, para as duas pessoas que forem executar o plano 852, vai conseguir atingir os objetivos dela, cada um ali vivendo o seu mundo e a sua realidade, né? Então, pode levar as duas pessoas a chegarem no outro nível delas, né? E tem uma outra coisa que é interessante aí, abrir um parênteses, é que várias pessoas, principalmente engenheiros recém-formados, engenheiro mecânico, que está na ansiedade de ir para o mercado de trabalho, tudo, às vezes vai para uma empresa de pequeno porte, de médio porte, e desmerece a sua própria função, o seu próprio cargo. Fala assim, mas eu gostaria de estar na siderúrgica, tal, numa grande empresa. E é interessante agora, com mais de 15 anos aí no mercado, a gente vê que muitas pessoas foram para grandes empresas e pegam uma pequena fatia, então, assim, fica extremamente especialista numa pequena parte do processo. Enquanto o cara que foi para uma pequena, para uma média empresa, já tem noção de um todo, já talvez é muito mais preparado para ser um gestor do que aquele que foi para uma grande empresa. Então, já vi engenheiros, por exemplo, só ficar por conta de plano de manutenção. Então, o cara tem quase 10 anos de experiência e você pergunta assim, qual que é a sua experiência em plano de manutenção? Tá bom, mas e na rotina como um todo? Ainda está um pouco perdido nisso. E você vê uma pessoa que foi para uma média empresa, para uma pequena empresa, e ele já tem que se virar em tudo. Então, o cara entende de execução, entende de inspeção, entende de planejamento, entende de programação, entende dos planos de manutenção. Ele teve que fazer todos ali em um determinado momento. Então, assim, não desmereça, né? Se você está indo para uma pequena, média empresa, pelo contrário, lá talvez tenha as melhores oportunidades, mais até do que grandes empresas. Que muitas vezes tem muita gente para concorrer e talvez concorrer a alguma vaga, alguma promoção, e talvez essa concorrência desleal, porque muitas vezes vai pela relação interpessoal e não pela competência da pessoa, né? A gente vê muito acontecer isso. E numa pequena empresa é mais fácil, entre aspas, né? De mostrar o seu trabalho, né? De mostrar o resultado e não ter muita dúvida de que você participou desse resultado. Show de bola. Acredito que é isso. Tem alguma coisa que você queira falar? Acho que eu fiz todas as perguntas que eu gostaria de fazer sobre a metodologia, para as pessoas entenderem um pouco mais. Existe alguma coisa que você queira pontuar agora, nesse finalzinho do nosso primeiro podcast? Não, show de bola. Assim, mais uma vez, né? A gente teve um problema aí no início da transmissão, que problemas acontecem, a gente poderia fechar e pedir desculpa para todo mundo e não fazer, como várias manutenções que a gente participou, a gente achou que ia terminar no horário, terminou um pouco mais tarde, demos raça lá, entregamos com qualidade, enfim, e atrasou um pouco. Então, assim, a minha mensagem cara, problema vai ter o tempo inteiro, né? E nós, empreendedores ou funcionários, e não importa a função que você está ali, você está ali muito para resolver problema. Então, problema é oportunidade também. Então, se a pessoa para no problema, ela não tende a crescer muito na carreira profissional. Agora, se ela vê um problema como uma oportunidade de crescimento, enfim, é onde que realmente encontra as oportunidades, são aí, né? São nos problemas, né? São onde a gente encontra os problemas. Então, assim, pedir desculpa para todos, que a gente marcou às 7, começou às 7h30 e nem estamos no YouTube, estamos no Facebook, no Instagram aqui, filmando do jeito que dá, mas do jeito que dá a gente fez e acredito que possa ter agregado aí para muita gente. Vamos ver se a gente consegue salvar isso tudo aqui, aí conforme for a gente vai deixar disponível, né? Fica 24 horas nas redes sociais e depois a gente vai tentar salvar aqui, subir para o YouTube e a primeira, né? Tem que começar. Começou uma vez, agora é continuar. Então, pessoal, eu queria agradecer a todo mundo que pôde participar, que visualizou. Então, esse foi o podcast 852, o primeiro de uma série que a gente vai fazer toda terça-feira agora, ao vivo e online, onde a gente vai pegar um determinado assunto da área de manutenção e iremos destrinchar junto com o nosso Igor Silveira, o cara da manutenção que está na frente do Manutenção Ação aí, uma pessoa que tem uma experiência aqui mais de 15 anos na área,
né, várias empresas, vários setores na área de gestão também. E fique à vontade para poder mandar perguntas para a gente. Hoje a gente está em todas as redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no podcast também. Se você hoje, a gente sabe que às vezes a gente demora um tempo dentro do ônibus para sair de casa, para poder ir para o trabalho. Se você quiser ficar atualizado, aprender um pouco mais sobre manutenção, você pode ir no podcast para quem tem Android, para quem tem iOS, iPhone, que você só procurar lá manutenção em ação, que você vai encontrar a gente. Lá tem várias dicas, tem vários arquivos que podem ajudar vocês aí na jornada de manutenção onde vocês trabalham. Beleza? É, é, Então, é isso que eu ia falar, mesmo antes de finalizar, que podcast, né? Para quem não conhece, podcast é uma ferramenta de áudio, né? Como se fosse o YouTube, porém para áudio. Então, esse formato, né, da gente não ir para o quadro, nem mostrar nada e ser um bate-papo é justamente para aproveitar isso, porque a gente pode colocar em formato de áudio, que não vai perder em nada, não vai estar precisando acompanhar, né, visualmente. E a gente está aí, né? Se você digitar podcast, né, no Android ou no iPhone, você vai encontrar um aplicativo que é só digitar manutenção em ação lá que vai encontrar a gente. A gente está também no Spotify, né? Se digitar manutenção em ação no Spotify, vai encontrar a gente no SoundCloud, iTunes, enfim, todas essas plataformas aí mais conhecidas de podcast, a gente está em todas elas. Então, o intuito é esse também, é fazer com que esse tempo aí do pessoal que está em trânsito, está, enfim, fazendo outra coisa, você pode colocar um fone no ouvido aí e ir escutando e agregando valor para conhecimento de manutenção também. Obrigado, e obrigado também, Mara, aí, pela participação e pelas perguntas. Top demais. Vamos para a próxima. tamo junto, abraço, galera. Nos encontramos aí nas redes sociais. Forte abraço, sucesso. Valeu, um abraço.